Neste vídeo, vamos aprender a utilizar as principais ferramentas de depuração existentes no MPLAB. Inicialmente, vamos abrir o mesmo arquivo que a gente tinha criado na aula anterior. Então, liga LED 2021. Está aqui o mesmo arquivo que a gente tinha usado anteriormente. Só organizar ele aqui direitinho. Então, mesmo programa, tá? Se vocês lembrarem, quando a gente fez a simulação utilizando o PixinLab, a gente viu que a onda quadrada que estava sendo gerada era uma onda numa frequência muito alta e que ela era assimétrica. Mas não foi possível a gente ver ali com precisão qual a largura e por que isso aconteceu. Então, vamos usar aqui as ferramentas do MPLAB para fazer isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente tinha feito anteriormente. Habilitar aqui a ferramenta de debug, que no caso é o MPLAB Sim. Pronto. Uma vez habilitado o MPLAB Sim, é possível agora eu executar cada linha de comando passo a passo. Para tanto, eu vou compilar o código. Quick Build LibLed 2021. Pronto. O programa está aqui nessa posição. E aqui, à medida que eu vou executando, ele vai executando cada um dos comandos. A seta verde ali mostra que comando está sendo executado a cada momento. Tá? Então, agora para a gente ver o que é que está acontecendo, a primeira coisa que a gente vai fazer então é agregar as ferramentas de debug. A gente viu na aula anterior que uma ferramenta importante é Special Function Register, ou seja, os registradores de função especial. Outro importante que a gente vai utilizar, que envio, é o Watch. Nesse Watch aqui, a gente vai colocar que variáveis a gente quer ver especificamente, porque aqui está um monte. Então, como a gente está trabalhando com a porta D, então a gente vai ver o status do 3D e o status da porta D. Então, para isso, eu escolho aqui .3D, adicionar SFR, port D, adicionar e WREGISTER, que é o acumulador. Pronto. E aqui a gente vai mudar a formatação. Está tudo em hexadecimal. Então agora eu vou só clicar aqui com o botão direito, propriedades, e aqui eu mudo o formato de hexa para binário. Aplicar. Observe que já mudou aqui a forma de exibição. Então agora eu vou escolher o outro, port D, e vou fazer a mesma coisa. De hexa para binário. Vou clicar. E com o registrador, a gente vai sair de hexa e vamos colocar em decimal. Sem sinal. Clicar. Aqui. Pronto. Então a gente já fez a formatação desse Watch aqui. Pronto, perfeito. Feito isso, deixa eu resetar aqui o programa. Observe agora que a gente vai ter as seguintes funcionalidades. Observe que o 3D ele começa com todos em um. Se vocês lembrarem da aula anterior, esse 3D define o que cada pino da porta D vai ser quando funcionar como entrada e saída. Nesse caso, se está tudo em um, todos são entradas. Lembre que por default, quando você liga o microcontrolador, todos funcionam como entrada. Por quê? Porque se você não configurar, você minimiza o risco de gerar um dano ao microcontrolador, ou seja, dar um curto-circuito em uma das saídas. E aqui a gente vai executando. Então, primeira coisa que ele fez, ele foi para o vetor de interrupção. O que está escrito no vetor de interrupção é GoTo início. Então, ele vai vir daqui, ele vem para cá e vai executar ali. Então, vamos lá.
Pronto. Então a posição que ele está agora no contador de programa é 1. E aí a gente vai executando. Fui para o banco do 3D, guardei no acumulador valor 0 e agora vou carregar 0 em 3D. Ou seja, todas as saídas de D agora, todos os pinos de D agora são saídas. E agora volto para o banco de memória que está a porta D. Olha, observe aqui que ele diz aqui banco 0. E vou colocar no acumulador o valor 0 e depois passar esse valor para a porta D. Pronto, foi o que eu fiz. Configurei e inicializei ele como 0. E aqui é onde está o meu programa principal, que vai ficar rodando. Então agora eu vou setar o pino 0 da porta D em 1. Olha lá, o pino D da porta 0. O pino 0 da porta D foi para 1. E depois vou passar ele para 0. Passei ele para 0. E aí volto e repito tudo de novo. Outro loop, ele vem para cá. Um detalhe muito importante: todo o código do programa não pode estar na primeira coluna. Só pode estar na primeira coluna apenas rótulos e alguns comandos especiais, como por exemplo esse include aqui. Ok? Então o que eu vou fazer agora é rodar o programa. Vou dar um run, ele vai ficar rodando aí. Opa, olha, deu um erro. O que foi que aconteceu? O watch time event ocorreu. Break na execução requerida. O que é que aconteceu? Esse watch time o watchdog time é o watchdog, ou seja, esse cidadão aí tem o objetivo de corrigir um eventual problema de software, ou seja, eu escrevi um software que ele chegou num ponto que ele ficou num loop infinito, então dado um tempo ele vai e reseta. Só que a gente não vai utilizar esse cara aqui por enquanto, né? Depois vai ver como é que ele é utilizado e para que ele serve. Então eu vou fazer o seguinte. Sim. Por que isso aconteceu? Porque eu não configurei, eu não setei os bits de configuração do microcontrolador. Esses bits são importantes e são gravados no momento que eu gravo o programa no microcontrolador. Ok? Então eu preciso configurá-lo. Então eu venho aqui, config, como eu tinha mostrado a vocês anteriormente, config bits. Ó, ele está com o config setado pelo código. Só que aqui no código não tem nada dizendo como é que é a configuração. Então eu vou colocar aqui uma diretiva de configuração. Underscore config. E agora eu vou colocar aqui um valor que define quais bits de configuração vão estar setados ou não. E como é que eu sei qual é esse valor? Eu vou aproveitar o cidadão aqui. Então eu desmarco aqui. E aqui eu venho. Oscilador. A gente tinha escolhido um HS. O watchdog que está enable. Foi por isso que o programa resetou. Vai desabilitar. O power time. Esse cara aqui eu vou habilitar. Não se preocupe que depois a gente vai ver isso com detalhes. O bore eu vou desabilitar. Esse pino de programação em baixa voltagem eu vou desabilitar. E o restante eu vou deixar. Eu não vou habilitar código de proteção. Nem para o código, nem para os dados que estão guardados na EDOSCOM. Feito isso, eu vou ter o seguinte valor. 3F32. Tá? Em hexa. E é esse valor que eu vou colocar lá. 0x3F32. Opa. 0. Agora. Pronto. Vamos botar o x maiúsculo minúsculo. Ok? Então agora eu estou com o parâmetro de configuração. E agora eu posso salvar. Aquela configuração que foi feita lá, toda vez que eu carregar o programa, ela vai ser executada. Então agora eu posso simplesmente recompilar o programa. Foi recompilado. E agora eu vou voltar a fazer a execução do programa. Observe que agora não houve mais erro. Tá? Não parou. Por quê? Porque agora o watchdog está desabilitado. Se eu vier para cá e for observar, esse aqui foi aquela última
vou limpar aqui a página, foi aquela última evento, o código de erro que foi dado. Então, aqui eu parei, posso voltar a executar. Nenhum código novo, nem o sistema para a simulação. Pronto. Parei aqui o programa, vou resetá-lo. E aí vamos ver outras ferramentas que são bastante interessantes. Por exemplo, aqui em View, eu tenho um simulador de analisador lógico. Olha aqui. Pronto. O que é que esse cara vai me permitir? Ele vai funcionar de forma similar a um osciloscópio. Tá joia? Ele vai funcionar de forma similar ao osciloscópio. Então, eu simplesmente vou selecionar aqui no canal qual o pino que eu quero observar. No caso é RD0. Então, 2 cliques, RD0 está aqui. Ok. Pronto. E vou voltar a executar o programa. Ele está executando. Vou agora dar uma pausa. Opa, apareceu algo aqui. O que é que acontece? Se vocês olharem aqui, tem uma duração do tempo. Deixa eu dar um zoom aqui, porque foi muito tempo que a gente simulou. Depois eu vou refazer ele, simulando passo a passo. Então, observe. Dando mais um aqui. Olha aqui. É um resultado similar ao que a gente obteve quando utilizou o osciloscópio. Então, de cá para cá, cada cidadão desse aqui, cada traço desse aqui, corresponde a um ciclo de máquina. E um ciclo de máquina dentro desse microcontrolador corresponde a 1/4 da frequência de clock que você está utilizando. No caso aqui, por exemplo, está com 20 MHz. Então, cada ciclo de máquina, ou seja, o intervalo entre um traço e outro desse, corresponde a 200 nanosegundos. Esse é um número quebrado, não é um número muito legal. A gente pode simplesmente fazer alterar a frequência do clock que a gente está utilizando. Para tanto, eu vou vir aqui no Debug, Settings, e aqui eu troco a frequência. Está com 20 MHz. Então eu posso colocar agora 4 MHz. 4 MHz dividido por 4 vai dar 1 MHz. Então cada ciclo de máquina vai ser executado em 1 microsegundo. Aí fica com um número redondo, um número mais bonito, mais fácil da gente trabalhar. Então agora eu vou dar um OK e vou refazer a simulação. Pronto, suficiente. Olha lá, e agora vamos lá. Como agora a frequência é 4 MHz, então eu sei que cada traço desse aqui corresponde a 1 microsegundo. 1, 2, 3, 4. Ok? Então eu vou dar o zoom suficiente. Porque aqui na realidade não está esse valor, né? A base está diferente. Vamos dar o zoom. Mais um. E aqui mais um zoomzinho aqui. Olha lá. Olha aqui. Então agora eu vou ter um microsegundo de cá para cá e mais uma certa quantidade de cá para cá. Veja, está em ciclos de máquina. Eu tenho uma ferramenta mais interessante e bem mais precisa do que isso aqui, porque a escala aqui às vezes fica ruim. Ó, 78 para 80, ou seja, eu tenho 2 ciclos daqui para cá. Não ficou muito legal, né? Eu teria que dar mais um zoom aqui. Ó, 78, 79, ó, de cá para cá. Então aqui ele levou 1 microsegundo. E daqui para cá, de 79 a 82, levou 3 microsegundos. Tá, deu para a gente ver, mas não ficou muito legal, né? Tem uma forma de a gente conseguir fazer, ver isso precisamente. Então eu vou vir para cá. Debug, Stop, Watch. Pronto. Nesse cara aqui sim. Aí aqui
eu tenho como ver, ó, tempo em microsegundos e em ciclos. O que é que eu vou fazer agora? Vou resetar o programa, resetei, ó, zerou tudo, frequência de 4 MHz, beleza. E agora eu vou executar o programa passo a passo. Então vamos lá, executando o programa passo a passo. Foi, ó, para vir para o início, como foi um GoTo, um salto, ele gastou 2 ciclos de máquina. Como cada ciclo de máquina é microsegundo, então ele gastou 2 microsegundos para chegar aqui. E agora ele vai executar o primeiro código do programa. Executou o 3D, olha aqui o 3D, ele mudou o banco, olha aqui, ó, banco 1. Banco de memória 1. E aí agora, coloquei no acumulador o valor 0, e agora vou transferir esse valor do acumulador para o tris e configurar todos os pinos da porta D como saída. Veja que até agora eu gastei 6 ciclos e foram 6 microsegundos. Então, vamos continuando. Mais 3 ciclos. Aqui. Mais 4. 10 microsegundos. Até aqui. E agora, até agora eu não fiz nada com a porta D. Ela continua zerada. Ok? O que eu posso fazer agora? Vamos analisar só esse trecho do código. Uma vez que isso aqui é só executado uma única vez. Então esse trecho do código aqui é executado direto. Então isso não interessa para a gente. Então eu vou zerar aqui. Pronto, zerei. Está zerado. Isso aqui foi tudo que foi simulado já. Então o que interessa para a gente é aqui. Então vamos lá. Vou ligar a porta D. Liguei a porta D. Olha aqui, ela foi para 1. Gastei um ciclo de máquina para isso, 1 microsegundo. Depois, desliguei a porta D. Observe que ele só mostra aqui no gráfico depois que eu executo um outro comando. Então, ó, eu zerei a porta D. Olha, eu gastei 2 microsegundos. Ou seja, eu passei apenas 1 microsegundo com a porta D em 1. E agora eu estou com a porta D em 0. Então, porta D em 0. E agora o GoTo, que gastou mais 2 ciclos de máquina, então eu passei um ciclo aqui, 1 microsegundo com a porta ligada e 3 microsegundos com o pino desligado. Então, vamos repetir. De novo, liguei o pino 5, desliguei o pino e continuei com ele desligado 8. Então foram 3 microsegundos desligado e 1 microsegundo ligado. Ok? Então, aqui dá para a gente ver perfeitamente como é feita essa temporização. Ok? Outra ferramenta útil também é o breakpoint. O que é o breakpoint? Eu faço com que o programa seja executado até chegar naquele ponto, sem eu precisar ir passo a passo aqui. Então, deixa eu resetar, resetei, e vou colocar um breakpoint exatamente aqui. Basta eu dar 2 cliques aqui do lado, no símbolo. Pronto. Olha aí. Ele colocou um breakpoint. E agora eu vou executar o programa. Executei. Ó, ele gastou 10 microsegundos para chegar aqui. E agora eu posso executar ele manualmente, como eu tinha feito anteriormente. E aí ele vai continuar funcionando e gerando o ciclo para mim. Ok? Então essas são ferramentas bastante úteis aqui do nosso software do MPLAB IDE. Então aqui dá para a gente fazer uma série de coisas, inclusive simular estímulos externos, ou seja, eu apertar um botão, eu entrar com um valor analógico, isso tudo dá para simular, mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Por enquanto, a gente vai focar nas aplicações no qual a gente vai configurar apenas saídas. Depois é que a gente vê como é que a gente vai tratar as entradas. Ok? Então veja que no caso aqui, o ciclo ficou assimétrico. Por quê? Porque o tempo que ele está desligado está bem maior do que o que ele está ligado. E aí a gente pode compensar isso aqui. Como é que a gente vai compensar isso aqui? Fazendo com que o microcontrolador espere, dê um tempo, sem fazer nada. Existe comando para não fazer nada? Existe. Então, se eu vim aqui no Help e vim aqui em Tópicos, eu tenho aqui, ó, MPANS, Assembly. Esse cidadão aqui é
o nosso compilador. Então eu dou 2 cliques nele e ele vai abrir aqui essa tela para mim. E se eu vier aqui em sumários, mpaz, aqui, reference, set de instruções, e vim aqui instruções de 14 bits de instruções, e são justamente o microcontrolador que a gente está usando, são microcontroladores de palavras de 14 bits. Então eu tenho aqui, ó, um sumário de todos os comandos que esse microcontrolador suporta. Tá? E a gente vai ver que tem um comando aqui que é particularmente interessante, é o NOP, que é No Operation, ou seja, ele não vai fazer nada. A única coisa que ele vai fazer é gastar tempo. Só isso, ele não vai fazer nada. Então esse cara aí é o que a gente vai utilizar aqui para não fazer nada, para transformar aquela onda, que não é uma onda simétrica, né, perfeitamente quadrada, em uma onda quadrada. Então, portanto, ó, se aqui durou 1 microsegundo e aqui durou 3, então se eu fizer com que esse cidadão aqui passe mais 2 microsegundos ligados, ela vai ficar simétrica. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar 2 NOPs, NOP e NOP. Pronto. E agora, eu vou salvar novamente. E vou criar o código. Pronto, compilado, tudo beleza, tal. Deixei lá o breakpoint, vou mandar executar até o breakpoint, executou, e agora vamos fazer aqui manualmente. Então está com 10 lá, né? 11, 12, 13. E agora desliga e volta. De novo, 11, 12, 13. Ó. Observe, ó, que agora a minha onda está quadrada, está bonitinha. 3 para cá, 3 para cá. Então, a gente conseguiu fazer uma compensação e deixar tudo simétrico. Qual seria a frequência que a gente está usando aí? Então, a frequência seria de cá para cá. Eu gasto 6 microsegundos em cada ciclo. E aí, se a gente for fazer a conta, são 6 microsegundos, então 0,000000612. E o inverso disso aqui, 166,66 kHz. Veja, com uma frequência bem alta. Né? Então, é interessante como a gente consegue fazer com que o nosso sistema tenha uma precisão temporal muito grande. Isso é característica de microcontroladores que utilizam a arquitetura RISC, como o caso aqui do nosso amigo da Microchip. Então, se eu passar essa duração aqui, que está em 6 para 10, tornaria essa onda com a frequência de 100 kHz. Não é isso? Então, para eu passar ela para 10, eu tenho 3 aqui e vou botar mais 2 aqui. Deixa eu copiar aqui então agora e colar aqui embaixo. Mais 2 também, para que ambos fiquem com 5. Então, vamos lá, vou rodar novamente. Pronto, ele deu um warning aqui. Olha esse warning. Ah, tá. É que eu estou fazendo a configuração manualmente, ok? Mas isso não é um erro, tá joia? Então, vou executar o programa, ele parou lá, e agora vou executar no passo a passo. Olha lá, veja que agora, ó, 5 ligados, 5 desligados, 5 ligados, 5 desligados, 5 ligados, 5 desligados, total 10. Então agora eu tenho uma frequência, um trem de pulsos, ou seja, uma onda quadrada, um oscilador com a frequência de 100 kHz.
e ela é extremamente precisa. Perfeito? Então, pessoal, vamos só observar se a gente obtém esse mesmo resultado lá no PixinLab. Vou abrir agora o PixinLab. Está rodando com o código que a gente tinha feito anteriormente, naquela formatação, e vou só carregar o Xnode. Pronto. Vamos ver aqui agora o osciloscópio. Observe que o osciloscópio aqui tem um problema. Apesar do simulador ser bom, mas ele não é preciso com relação a mostrar lá a resolução temporal. Mas dá para a gente ver agora que a onda está quadradinha perfeita. Ok? E se a gente for observar, o brilho do LED aumentou em relação ao que a gente estava antes. Por quê? Porque agora, como eu estou com 50% do tempo aceso e 50% apagado, equivale ao alimentar o LED com metade da corrente que ele tinha anteriormente. Então ele deve exibir metade do brilho. Isso é uma técnica chamada de modulação por largura de pulso, ou PWM. Isso depois a gente vai ver com muito mais detalhes mais à frente. Ok, pessoal? Então essa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como fazer temporizações, código para fazer temporizações de forma bem precisa. Então vou fechar aqui e até a próxima aula.